O breakout nada mais é do que um rompimento, seja para uma tendência de alta ou uma tendência de baixa. Vamos supor que você está vendo que o preço do ativo está lateralizado, ou seja, está andando de lado. E dentro de um determinado momento, você observa que o preço daquele ativo, o gráfico, você identifica que rompeu aquela estrutura que era uma lateralização. Aquilo ali é um breakout, quando o preço rompe uma lateralização, inclusive também dentro de uma tendência no preço do ativo. É muito comum o preço em tendência de alta ou tendência de baixa, ter um rompimento. Afinal, ele está subindo, né? O preço não sobe para sempre. Ele faz pequenos zigue-zagues. Esses zigue-zagues é como uma escadinha. Ele sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. E para uma tendência de baixa, acontece exatamente a mesma coisa, só que o gráfico caindo. Ou seja, tem uma grande impulsão, retração, impulsão, retração, impulsão. Ou seja, é uma escadinha, descendo a escadinha, basicamente. No gráfico acontece exatamente isso, e quando rompe uma determinada resistência ou um determinado suporte, isso é caracterizado como breakout, mas não quer dizer que você vai entrar a cada breakout, você não vai entrar numa operação, não vai comprar ou vai vender a cada rompimento. Existem momentos certos para se fazer isso. Imagina um breakout como aquelas bolas de demolição, em que quando ele bate no muro, ele abre uma nova oportunidade, ou seja, ele quebrou aquela barreira e abriu um novo caminho. É exatamente assim que funciona um breakout. O breakout, ele funciona também como uma abertura de um novo caminho para você aí efetuar a compra ou efetuar a venda de um ativo, não importa qual seja ele, desde que ele seja na renda variável nesses 4 mercados que são muito bons para estar operando. Ou independente de outro mercado, se você opera mercado de opções, mercado de índices futuros, não importa. Desde que você utilize a análise técnica. E a análise técnica ela é responsável por deixar sua operação muito mais assertiva. E o breakout funciona assim também. Dentro do breakout também tem alguns indicadores que facilitam a sua leitura. Mas vamos aqui pelo beabá. Como identificar o breakout através do gráfico? Vamos pegar aqui o gráfico dessa ação, essa ação que no caso é a Apple. Eu posso traçar aqui uma linha de tendência de queda, né? O preço está caindo, e aqui o preço está caindo. Aqui temos um suporte, né? O preço está se suportando aqui, e aqui temos uma resistência, o preço está resistindo para que ele não suba direto, ou seja, ele não rompa e começa a subir. Então, ou seja, aqui temos uma resistência no preço desse ativo. O que é o breakout nesse caso? Voltando um pouquinho aqui, ó, o preço do ativo fez esse movimento de queda, logo depois subiu. Então, quando o preço encontra esse suporte aqui, ele encontra essa resistência na qual o preço encontra uma resistência para queda. Ou seja, quando o preço do ativo ele rompe essa resistência para queda, que no caso aqui é um suporte, o preço rompendo esse suporte aqui, isso daqui caracteriza como um breakout, ou seja, o preço teve uma força muito grande que rompeu esse movimento e a partir do momento que rompeu esse movimento, ele pode abrir um novo caminho. No caso, como o preço aqui, o preço do ativo, ou seja, o gráfico está analisando, já vem de um histórico de alguns dias de queda, você pode encontrar esse movimento aqui, uma melhor oportunidade para entrar, quando acontece esse breakout, ou seja, o preço com uma força grande, que você pode identificar através desse candle aqui de força, houve uma força muito grande de impulsão, na qual o preço rompeu esse suporte e firmou a sua queda. Isso daqui, nesse momento, pode ser um momento sim para você entrar numa operação. Então o breakout ele funciona como um rompimento mesmo, ele rompe uma estrutura para seguir para sua tendência, ou inclusive também para uma reversão de tendência. Vamos ver também ao longo desse vídeo. Então, aqui você já aprendeu como que funciona o breakout. É um rompimento do quê? Do pullback. O pullback é quando forma esse movimento aqui. O que eu tenho aqui? A partir desse rompimento, desse breakout, eu tenho uma estrutura para operar vendido no preço do ativo, como também funciona para a tendência de queda. Ou seja, preço está subindo, temos aqui um suporte e aqui uma resistência. Se o preço está subindo, temos um suporte e uma resistência. Aqui embaixo funciona como suporte, aqui em cima funciona como uma resistência. O preço encontra uma resistência para romper, né? Para seguir para sua tendência de alta. Se eu tenho esse suporte e resistência para o preço continuar formando esse canal de alta no preço do ativo, eu posso encontrar momentos de breakout, ou seja, momentos que encontram um rompimento para cumprir essa tendência.
Pegando na teoria de Dow, na qual ele mostra como que o preço ativo se comporta numa tendência de alta, tendência de baixa, resumidamente o preço ativo ele forma movimentos de onda no mercado, ou seja, ele tem uma grande impulsão igual uma maré subindo, tem um pequeno recuo, logo depois volta a subir novamente. É basicamente isso que ele mostra na sua teoria, observando o gráfico, enquanto ele trabalhava analisando o preço dos ativos. Ele não era o investidor, ele era um jornalista, tanto é que o Wall Street Journal é um jornal que leva o nome dele, baseado aí no nome dele. Então nós temos aqui a teoria de Dow, ou seja, temos uma grande impulsão, pequena retração, impulsão novamente, uma grande impulsão, ou seja, formando aí uma tendência de alta. E onde é que o breakout entra nisso? O breakout funciona da seguinte forma na tendência de alta. Temos a impulsão, pequena retração, quando o preço do ativo tem uma grande impulsão e aqui ele fica na iminência de romper, ele tem um grande tiro, e esse grande tiro é através de um candle, e esse candle pode ser um candle de força, ou seja, uma tendência de alta vai ser uma barra verde dessa aqui. Uma barra muito longa dessa aqui verde é chamada também de barra elefante. Tem um aumento expressivo ali de uma demanda compradora para uma tendência de alta. Se você vê uma barra como essa daqui, é uma tendência de queda, ou seja, uma barra elefante que tem uma demanda vendedora. Pode ver que a barra está vermelha, então a demanda vendedora, o preço está em queda. Aqui, quando tem essa iminência de breakout, temos aqui esse rompimento. Rompeu, é formado o breakout.